Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente e nosso coração neste dia. Que dia alegre é o dia que o Senhor nos deu hoje. Como você está, como está o seu coração? Eu espero que na leitura bíblica o Senhor possa estar falando com você. A maior recompensa que nós podemos ter ao ler a Bíblia não é aquilo que a gente aprende para a gente ensinar ou para como as pessoas vão nos ver. Não, a maior recompensa que a gente pode ter ao ler a Bíblia é ouvir o nosso Pai falar conosco. Bom dia, Miriam, seja bem-vinda, que Jesus te abençoe grandemente, você e sua casa, viu? Em nome de Jesus. Então, gente, vai falar um pouquinho sobre a leitura de hoje, mas eu queria falar um pouquinho da leitura de ontem, que eu não terminei, que ficou muito grande, né? Acabou ficando muito grande. Mas a leitura de hoje, ela foi uma leitura densa, vamos falar assim, densa. Eu não sei quem fez a divisão, nesse plano de leitura, quem fez a divisão de capítulos, mas eu achei um pouquinho desproporcional, porque ontem nós lemos 3 capítulos e o 12 é pequenininho. E aí hoje a leitura é de 4 capítulos. Hoje a leitura é do 13, do 14, do 15 e do 16. Todos esses são capítulos muito grandes, então achei que foi um pouquinho desproporcional essa... E assim, eu já estou no 6º ano dessa leitura bíblica, mas esse ano, como eu estou estudando mais cada capítulo, eu realmente percebi que ficou assim bem... ficou um dia bem cheio. Mas o Senhor merece, né? A nossa vida é cheia de estações também. Tem estações que são assim fáceis, quando a gente pede, Deus responde, tudo é rápido, tudo é fácil, você fica uau, né? Mas tem dias também de luta, dias que a gente tem que se esforçar mais, dias que Deus fala não, dias que Deus fala espera. Então é assim também na leitura bíblica, né? Os capítulos de hoje são do 13 ao 16, mas ontem eu praticamente não falei o que eu queria falar do capítulo 11 e 12. Então eu queria falar um apanhado bem rápido sobre o 11 e o 12. O capítulo 16 fala sobre Azazel, que é um bode que era enviado para o deserto, recebia os pecados do povo. Eram 2 bodes, um era morto, o outro enviado para o deserto. E eu senti muito forte no meu coração de pedir meu marido ajuda com relação a esse capítulo. Então amanhã, se Jesus permitir, se nós estivermos vivos e Jesus não tiver voltado e tudo cooperar para isso, meu marido vai vir e vai falar um pouquinho sobre esse bode, Azazel. Não falei nada com ele, mas eu creio que o Espírito Santo vai testificar no coração dele. Queria falar uma coisa sobre o capítulo 11, gente, que é sobre os animais puros e impuros. Eu fui pesquisar sobre isso. Eu sempre pensei assim, o que Deus nos pede é só para nossa saúde. E aí Deus pede para não comer alguns animais, que é questão de saúde. Sempre pensei assim. Mas eu me deparei com uma frase dos judeus, eu acredito que é a Associação Judaica Brasileira, algo assim, que fala que o fato deles não comerem carne de porco não tem a ver com a saúde. Mesmo que o abate desses animais há muitos e muitos anos, né? Realmente esses animais, eles eram mais, até hoje, né? São mais propícios a passar enfermidade, a transmissão de enfermidades. Mas eles falam assim, ó, nós não comemos porco não porque esse animal faz mal, mas porque a lei divina é suprema. E eu comecei a pesquisar um pouquinho sobre isso, animais puros e impuros, e eu cheguei a um estudo que eu achei muito interessante, que fala como Deus queria estabelecer uma identidade de um povo. Aquele povo, ele tinha que ter uma identidade. E você já percebeu como o judeu é assim? Aonde um judeu está, principalmente na época ali de Hitler, na Segunda Guerra Mundial, eles eram facilmente detectáveis. Primeiro por causa da circuncisão. Então, era muito rápido para descobrir se um homem era judeu ou não, olhava-se ali se a pele do prepúcio tinha sido cortada. Então, eles tinham algo físico que demonstrava a sua identidade. Mas agora, a gente vai ver que Deus também estava estabelecendo uma dieta. E dieta, entendam, que eu tenho primeiro semestre de fisioterapia, de nutrição, sei nem falar o nome do curso, estou aqui querendo me gabar, né? Eu tenho o primeiro semestre de nutrição concluído, então me respeitem. Um semestre, 6 meses. Mas uma coisa que eu entendo hoje é que dieta, gente, não é uma restrição alimentar. Dieta é o que uma pessoa come. Qual que é a dieta dos mamíferos? A dieta dos, não sei, dieta africana. Qual que é a dieta mineira? Não significa que é um plano de redução alimentar, não. É o que uma pessoa come. Então, quando eu falo aqui de dieta, eu estou falando o que o povo de Deus come. Deus estava estabelecendo um povo que tinha uma identidade.
Então, quando chega num lugar, aquele povo fala assim, olha, esse animal eu não como. Antigamente, né? Tô falando de velha aliança, não se esqueçam. Eles chegam lá e falam assim, ó, esse animal eu não como. Identificava eles como judeus. Ah, ele é judeu, ele não comeu a carne de porco. Então, Deus estava estabelecendo ali naquele povo, na antiga aliança, lembrando que isso não serve para nós hoje, gente. Isso não significa mais que nós não temos que comer carne de porco. Lembra de Pedro? Pedro estava lá, depois que Jesus foi ressuscitado, depois que Jesus subiu aos céus. Pedro viu um tapete, quase que um tapete, assim, um lençol descendo com vários tipos de animais, puros e impuros. E Deus mandou comer. E aí ele falou, não vou comer, que eu nunca pus na minha boca nenhum tipo de animal impuro. Não é hoje que eu vou pôr, nem Deus me pedindo. E aí Deus fala, não torne impuro aquilo que eu purifiquei. Então, nós vamos ver que lá em Jesus, ele estabelece que o que importa não é o que entra, mas o que sai. Mas vamos voltar para entender a lei. O que Deus estava estabelecendo aqui? Uma identidade. E é isso que eu entendo, gente. Jesus veio para provar que essa identidade não é mais naquilo que a gente faz exteriormente, mas internamente. É a exposição do nosso coração, das nossas motivações, das nossas intenções, do nosso caráter, demonstra também em nós uma identidade. Que aonde a gente está, uma pessoa nos vê e já fala, essa pessoa é crente. Pelo menos deve ser. Então a maneira como a gente come, porque olha só, o crente não deve ser glutão. E eu falo isso com temor, porque eu sei da minha luta por compulsão alimentar. Talvez por isso eu tenha escolhido nutrição quando eu era adolescente lá. Eu não concluí porque não deu nada certo. Hoje eu entendo que é porque não era de Jesus para minha vida. Mas eu luto contra a compulsão alimentar. Na minha adolescência eu cheguei a pesar 82 quilos. E eu, assim, com 12 anos, então eu era bem acima do peso mesmo. E eu passei por muito bullying acerca disso, mas eu sempre encontrei na comida esse prazer imediato. Por isso que o jejum ano passado foi realmente uma quebra de altar na minha vida, os jejuns que o Senhor me pediu para fazer. Mas, gente, entendam o que eu quero dizer, que a nossa dieta, o crente vai numa festa, ele não pode ser glutão. Sabe, Jesus, a Bíblia diz, ele não pode ser dado ao vinho, ele não pode ser um glutão. O crente não é aquela pessoa descontrolada. Quando as pessoas nos veem, a gente tem que ser o quê? Equilibrado. E eu não tô falando que eu já alcancei esse lugar, eu tô falando que o Espírito Santo tem me discipulado a esse lugar e eu não vou ficar sozinha nisso, eu vou compartilhar com vocês também. A Bíblia diz que nós temos que ter equilíbrio. Deus não nos deu, disse Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, pois o Senhor não nos deu o espírito de covardia, de medo, mas nos deu o espírito de amor, de poder e, acima de tudo, de moderação. O crente tem uma identidade e a nossa dieta, até a nossa dieta, descreve a nossa identidade. Presta bastante atenção, gente. Tinha um povo na Bíblia que era chamado de povo nazireu. Eles faziam um voto. Eles faziam um voto que os consagrava. Entenda que quando Deus está estabelecendo aqui a dieta do povo, cuidando também da alimentação, cuidando também da saúde, porque nós temos que cuidar do corpo, Deus está falando assim, ó, o meu povo é diferenciado. Eles não comem o que o povo do mundo come. O povo de Israel é separado. Mas dentro do povo de Israel tinha um povo ainda mais separado. Esses eram os nazireus. Olha como é que a dieta influencia também nisso. Que a Bíblia diz que os nazireus, eles não podiam comer nada que vinha do fruto da vide. Ou seja, oi! Espera aí, gente. Eu tô sozinha de novo, tá? Então, vocês tenham empatia aí comigo. O que você quer? Água. Cecília, você pode pegar água pro seu irmão, por favor? Cecília vai pegar, tá? Mamãe tá gravando devocional, daqui a pouco eu vou falar com vocês. Água pro José. Combinadinho? Então, gente, bom dia, Dona Piedade. Como é que a senhora está? Jesus te abençoe, viu? Então, gente, olha só, presta atenção. Aquele povo que era nazireu, eles tinham uma dieta específica. Eles não bebiam vinho, não comiam uva, nada que vinha do vinho, eles comiam. Quem era nazireu? 3 pessoas importantes. Sansão tinha o voto nazireu, não cortava o cabelo, lembra? Não podia tocar no corpo em um defunto, para não ficar impuro. E outra coisa era, não podia comer nada de vinho. Sansão era nazireu, Samuel era nazireu e João Batista era nazireu. A Bíblia diz que João Batista morava no deserto, fala a roupa dele,
e fala a dieta dele. Ele comia gafanhoto e mel silvestre. Vocês estão vendo como que a dieta de alguém mostra a identidade dessa pessoa? A maneira como a gente come também nos identifica. E Deus tá falando muito forte comigo esses dias, porque eu tinha colocado no meu coração de me abster de uma coisa, de um alimento esse ano, e enrolei. Falei, não vou, depois, eu vou tentar só equilibrar. Mas eu comecei a perceber que aquilo não estava me fazendo bem, nem para o meu tempo com Deus, porque nós estamos falando muito de obediência minuciosa, as coisas que Deus nos pede. Amém, Dona Piedade. Então, Deus começou a me cobrar, e a minha desobediência, o fato de eu ter sido assim, de eu ter procrastinado aquilo que Deus me pediu para fazer, e de cortar esse alimento, eu vi que estava me afetando no meu relacionamento com Deus. E aí, Deus começou a falar comigo de cuidar do corpo, e Deus começou a confirmar que era isso mesmo, e eu comecei a orar sobre a oferta pacífica, né? Lembra que eu falei, eu quero ofertar para Deus uma oferta pacífica, algo que Ele não me pediu para fazer, mas que a minha gratidão devolve para Ele. E aí, Deus, ontem quando eu estava lendo isso, foi muito forte. Às vezes a pessoa que é consagrada a Deus, ela vai passar por isso, até na comida, a identidade dela ser consagrada vai ser revelada. Eu achei muito interessante também que fala que ao estabelecer animais puros e impuros, Deus está trabalhando no povo o quê? A impureza vem do pecado. Então quando Deus fala para as pessoas assim, não coma isso que é impuro, Ele está trabalhando essa disciplina. Eu aprendi uma coisa na vida que é assim, filhos, você deve tirar as coisas do alcance deles. Tira tudo, sempre. Mas eu comecei a entender que chega uma certa idade que a gente tem que permitir que ele tenha acesso, mas ensinar até autodisciplina. Ensinar o autocontrole, domínio próprio. Você tem acesso, mas você não vai pegar. Você até poderia, você já tem altura para alcançar, mas você não vai pegar, porque você recebeu uma ordem. Então, com Deus, muitas das vezes Ele vai tratar conosco o quê? A autodisciplina, controle, o domínio próprio. Ele vai nos permitir, a Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, nós temos acesso a tudo, mas nós entendemos, ouvimos a direção do Espírito Santo e escolhemos obedecer. Então, não é que as coisas, o que não for de Deus, Deus tira do meu caminho. Nem sempre. Vai ter coisa que Deus vai permitir que esteja no seu caminho e cabe a você não tocar, não experimentar, não comprar, não pegar, não viver. Então nós precisamos entender que Deus estava estabelecendo aqueles animais e estabelecendo uma identidade, estabelecendo um povo que se autocontrola diante do pecado, porque o porco, por exemplo, ele tem esse símbolo de animal impuro, ele simboliza o pecado, a impureza, e nós precisamos entender que Deus estava falando para o povo assim, eu preciso que vocês se abstenham do pecado, até que venha Jesus, se esforcem. Oi, amor. Não entendi. Mas a mãe tá gravando devocional. Depois você me conta, tá? Tá. Não entendi mesmo. Tá comendo e falando. E aí, gente, desculpa, tá? Eu me lembrei até, falando sobre os porcos, eu me lembrei que quando Jesus vai lá na cidade de Gadara, lembra? Ele chega lá e ele vê o gadareno que estava possesso por assim, uma legião de demônios. Muitos demônios. E aí, os demônios falam com Jesus. Nos permita sair daqui e ir para aquela manada de porcos. Então os demônios saem daquele homem que estava possesso e vai para essa manada de porcos que se precipita no mar. Então o porco, ele tem um símbolo. Lembre-se que na nova aliança isso não existe mais. Nós não precisamos nos preocupar com aquilo que entra, mas sim com o que sai. No sentido de pureza e de salvação. Amém? Nós precisamos nos preocupar com aquilo que a gente come. Por quê? Porque a nossa dieta reflete quem a gente serve. Se a gente serve a comida, se a gente serve o dinheiro, quem a gente serve. A gente tem visto muito nutricionistas falar sobre a dieta divina, é a dieta correta. A dieta correta é aquela que você come aquilo que Deus criou. Você ama tanto a Deus que você entende que nas coisas naturais está ali a saúde. Tô falando que a gente nunca vai comer aquilo que o homem criou? Não, mas eu acredito realmente que Deus está nos levando a um domínio próprio, a um autocontrole, para que a gente possa comer aquilo que nos faz bem, que faz bem pro corpo. Para que a gente chegue à idade que Deus nos permitiu, Deus sonhou que nós chegássemos. Gente, porque eu abro o projeto da Pax e eu fico impressionada, cuidar, né? Quantas pessoas jovens que estão morrendo.
A longevidade, ela vai só diminuindo. Nós estamos ficando... A gente até vive mais, mas aí muitos anos com demência, com doença, prostrados numa cama. Deus nos chamou para a gente ter saúde. A Bíblia diz que os dias do homem chegariam até 120. Por que a gente não chega a 120? Por causa da questão ambiental, por causa da nossa alimentação, da falta de exercício físico. Deus quer que a gente veja os filhos dos nossos filhos, que a gente discipline os nossos netos, que a gente discipule as pessoas ao nosso redor. Então a gente precisa entender que a gente reflete o nosso Criador também através da nossa dieta. Mas não comer carne de porco não vai nos deixar impuros, não é uma questão de pecado, amém? Pecado é gula, é comer mais do que se deve, aí é pecado. Tá? A gente foca muito na bebida, né? Ah, é porque o crente não bebe, mas come que é uma beleza. Mas se comer mais do que o necessário, é pecado também. A Bíblia diz que os glutãos não herdarão o reino dos céus. Tão grave quanto a bebedeira. Então nós precisamos entender isso e mudar a nossa mente. Uma coisa de cada vez, né? Não dá pra gente mudar tudo de uma vez, mas a gente tem que pelo menos entender o princípio e buscar viver aquilo que Deus espera de nós. Amém? Eu achei muito interessante, gente. A dieta reflete as crenças de uma pessoa de uma vida separada para Deus. Deus estava ensinando para o povo obediência e autodisciplina. Amém. Agora eu queria falar com vocês um pouquinho sobre o capítulo 13, que fala sobre a lepra. A lepra, gente, sempre refere-se ao pecado. A lepra, ela também simboliza o pecado. Tá vendo como que a lei mostra o pecado, a lei revela o pecado. E a lei revela que a própria lei é transitória. Porque a lei mostra assim, ó, se acontecer isso, se o homem tiver ali esqueci a palavra. Se o homem tiver... Gente, eu esqueci a palavra. Secreção. Se o homem ali tiver fluxo corporal, ele tá impuro. Se a mulher tiver na sua menstruação, ela tá impura. Oi, filho. Cecília, brigar com ele não vai me ajudar, meu bem. Pode abrir a porta? Desculpa, gente, meu marido não tá aqui hoje. Tá, a mamãe vai colocar, tá? Então, gente, me perdoa. Espera terminar esse episódio, depois a gente coloca o Patrulha Canina, tá? Não. Então, gente, sobre a lepra também identifica pecado. Nós estávamos falando da transitoriedade da lei. Por quê, gente? Porque a lei, ela mostrava que assim, o homem que teve ali esqueci a palavra de novo, uma secreção corporal, um fluxo corporal, ele fica impuro por tantos dias. Depois ele pode voltar. A pessoa fez isso, então ela fica até a noite impura. O que significa impuro? Impuro significa que aquela pessoa não poderia participar das cerimônias, dos rituais religiosos. Então, a mulher que estivesse no fluxo, por exemplo, em sua menstruação, ela não poderia participar do culto. Mamãe. A mamãe tá gravando, devocional. Tem uma coisa da geladeira? Tem iogurte, tem pão de queijo, pode pegar lá, tá bom? Pegar o iogurte. Tá, pode pegar lá. Então, gente... Então, o caráter da lei, ela é muito transitório. Por quê? Porque as pessoas pecavam e entregavam um animal. O que acontecia no outro dia, gente? Elas pecavam de novo. Então, as pessoas estavam sempre ficando impuras. Elas ficavam impuras 7 dias, voltavam, mas aí logo tinha outra coisa impura. As pessoas nunca estavam totalmente aptas, nem eternamente aptas. Jéssica vai morder o José. Tudo bem, querida? Bom dia, Jesus te abençoa. Nem eternamente aptas para estarem de fato puras. Por quê? Porque a lei, ela é transitória. Por isso que a lei se cumpre em Jesus, porque apenas em Jesus nós temos a plenitude. Nós podemos acessar a presença do Senhor apenas através de Jesus, porque a lei, ela não consegue... Na verdade, a lei é perfeita, mas nós não conseguimos ser perfeitos. A Bíblia diz isso, ninguém consegue cumprir a lei perfeita, porque nós somos de uma natureza corrompida. Ainda bem que nós temos Jesus. Ainda bem que nós temos Jesus. Porque aí, gente, o pecado não nos domina mais. A lei do pecado não nos governa mais. E agora, crentes em Jesus Cristo, purificados, uma vez lavados os nossos pecados, nós temos acesso ao trono da graça.
com ousadia, diz a palavra em Hebreus. Naquela época, qualquer pessoa que tivesse qualquer coisa não podia entrar na presença, porque ele estava impuro. Uma pessoa impura entrando na presença de Deus, ela morreria. Assim como desceu o fogo do céu e consumiu Nadab e Abiú, assim também uma pessoa em pecado na presença de Deus é consumida. Mas aí quando Deus olha para nós, quando cremos e recebemos o sacrifício de Jesus, nos arrependemos, a pessoa olha para nós e Deus olha para nós e vê o próprio Filho. É, meu bem. Daqui a pouco eu vou colocar, tá? Deu o finalzinho. Então, Deus olha para nós e vê o seu próprio Filho em nós. Ele vê que o seu Filho nos lavou com o seu sangue. Agora nós não precisamos mais dessa cerimônia. Nós não precisamos mais preocupar com a lepra, que é o pecado que nos afasta. Por quê? Porque a pessoa que tinha lepra tinha que viver isolado do acampamento, até porque aquela doença é contagiosa, desculpa. Então, se havia esse contágio, imagina um povo que está no meio do deserto com uma pessoa com uma doença contagiosa. Tem que, tira do meio do povo, senão vai morrer todo mundo. Não tinha, gente, médico, não tinha hospital, não tinha saneamento básico, não tinha essa questão das ervas medicinais que eles vão ter na Terra Prometida. Então, Deus está de fato cuidando do povo. Mas o pecado também é contagioso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente anda. Porque nós começamos a nos costurar e parecer muito com as pessoas com quem a gente anda. Então a gente tem que andar com pessoas que que têm o mesmo objetivo que nós. Que têm o mesmo Deus que nós. Isso é muito importante. E aquele povo que tinha lepra tinha que ficar isolado. Por isso que eles sofriam tanto. Eles sofriam porque além das questões físicas da doença, eles tinham também essa questão social. Não podiam viver no meio de sua família, não podiam viver no meio das pessoas. Eles tinham que cobrir, olha só, quem sofrer de lepra rasga as suas vestes, deixa o cabelo despenteado, cobre a boca e grita: impuro, impuro. Aonde ele estava, todo mundo via a impureza dele. Tinha que ver, porque senão era transmitida a doença. Mas aí quando vem Jesus, ele se aproxima do leproso e ele fala: "Sê limpo". Jesus se preocupava com isso. Se preocupava com o coração. Ele curava não só o corpo, mas a alma. E é interessante que também nós vamos ver sobre a mulher no fluxo de sangue, que é a mesma coisa que acontece. No capítulo 15 fala sobre a mulher com fluxo, né? A mulher de fluxo de sangue, ela não podia andar no meio das pessoas, mas ela se arriscou. Ela foi ali talvez se arrastando, ajoelhada, e tocou nas vestes de Jesus. E aí, ela ficou preocupada de quê? De que a impureza dela tivesse ido para Jesus. Porque quem tocasse numa mulher impura se tornava impuro também. Mas Jesus vem e fala: minha filha, não se preocupe. Você não vai me tornar impuro. Eu vou te purificar. E aí ele fala assim: ser curada. Ele chama ela de filha, né? E ele cura ela, gente, não só do exterior, não só o fluxo que interrompe, mas o coração. Eu tenho um pai. Eu tenho alguém que me aceita. Eu estou de volta, eu estou sendo ali reconciliada. Esse é o ministério que Paulo vai falar, o ministério da reconciliação. A gente, por causa do pecado, estava distante de Deus, mas agora Jesus veio e trouxe reconciliação. Glória a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso, o dia da expiação vou deixar para amanhã. Não vou focar tanto na lepra aqui, porque meus filhos já estão começando a ficar agitados. E é isso, gente. O pecado nos afasta, nos torna impuros, mas pelo sangue de Jesus nós temos a purificação de pecados. 1 João 1, capítulo 1, versículos 7 ou 9, que vai falar assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Cecília, vem cá dar tchau para todo mundo comigo. Não se esqueça, gente, a nossa salvação não vem por obras, mas por fé. Ah, tá bom. Cecília tá sem roupa. Tchau, gente. Jesus abençoe vocês. E até amanhã, se assim Jesus permitir. E amanhã meu marido vai estar em casa, vai ficar mais fácil aqui com relação às crianças. Mas é meu primeiro ministério, né? Então é isso. Amo vocês. Até amanhã, se Jesus permitir. Com Deus.